Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um sábado aqui, feliz por estar na sua companhia, com você e por você. E hoje o programa tem muitas novidades. Você conhece, já ouviu falar na osteopatia? Hoje, um bate-papo com a fisioterapeuta Miriam Ribeiro e ela vai falar um pouquinho mais sobre a osteopatia. Como funciona, ela ajuda nas dores, como é feito, são massagens, manobras, enfim, você saberá daqui a pouquinho, ok? Se você tem dores no corpo, vale a pena você aguardar. No nosso quadro Comer Bem, uma deliciosa crepioca de prestígio. Muito rápido, fácil e um doce totalmente saudável para você. E olha só a aula de hoje no nosso quadro Corpo em Movimento. Uma aula de bike indoor com a professora Carol Gardim, da Academia Atlética. Mas não é uma simples aula, é uma aula pra lá de especial, tem até saxofonista, gente, dá só uma olhadinha. Viu só, gente? Daqui a pouquinho você acompanha esta aula. E no nosso quadro Doutor Responde, você que tem essa preocupação aí com as suas orelhas, né? Ai, minha orelhinha é um pouquinho orelha de abano. Olha só a pergunta de hoje. A otoplastia, cirurgia plástica para a conhecida orelha de abano, é uma cirurgia simples? Gostaria de saber mais sobre essa cirurgia, sobre anestesia, internação, pós-operatório, ou seja, tudo sobre a cirurgia da nossa conhecida orelhinha de abano com o Dr. Luiz Gustavo Pitarello, cirurgião plástico. Estamos no ar com mais um programa por você. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente inicia o programa falando sobre a osteopatia. Você acompanha a matéria, o bate-papo que nós fizemos ainda hoje com a Miriam Ribeiro, fisioterapeuta. Vamos ver? Roda a matéria. Agora sim, então, eu vou conversar com a fisioterapeuta, a doutora Miriam Ribeiro, sobre a osteopatia. Boa tarde, doutora Miriam. Boa tarde. Seja bem-vinda pela primeira vez aqui no programa por você. Obrigada, agradeço o convite. Osteopatia, eu confesso que para mim é uma coisa nova. Eu acho que em 20 anos de TV, em 20 anos de um programa de saúde, eu gravei sim uma única vez, mas faz tanto tempo que eu não me lembro. E agora você vai falar um pouquinho pra gente o que é a osteopatia. Bom, a osteopatia é uma técnica, né, dentro da fisioterapia, uma especialização da fisioterapia, que ela visa entender e tratar o corpo de uma maneira integral. Então, a gente sempre vai procurar as disfunções do corpo do paciente e, a partir dessas disfunções, direcionar o tratamento. E aí a gente trata diversos sintomas, diversas alterações com osteopatia. E assim, o que você mais recebe aqui no consultório? Dor, é isso? As pessoas têm dores? Dor de cabeça, enxaqueca, dor na coluna, dor no joelho, quadril, dor no ombro, né? Ou seja, qualquer parte do corpo. Qualquer parte do corpo. E me diz uma coisa, é individualizado? É totalmente individualizado. Para cada dor, para cada corpo, para cada pessoa, como é feita essa avaliação? Nós fazemos uma avaliação perguntando para o corpo do paciente o que está em disfunção. Para o corpo do paciente? Para o corpo do paciente. Não é para o paciente? Não é para o paciente. Não é a boca do paciente que vai falar? Não, porque o paciente mente. Uau, e como é que é isso? Como é que o corpo responde? Ele vai falar para o osteopata quais as tensões, porque um exemplo, às vezes o paciente tem uma dor no ombro, só que a disfunção é na cervical. Ele vai falar pra mim que é no ombro. Se eu for no ombro, às vezes ele não melhora. Então eu tenho que tratar a cervical primeiro. E aí, fazendo as avaliações, o corpo vai me mostrar que a disfunção maior tá na cervical, não no ombro. No caso de uma enxaqueca, não quer dizer que a enxaqueca ela pode ter uma origem craniana. Então, disfunções de ATM, as DTMs, geram enxaqueca. Então eu trato a boca do paciente para melhorar uma enxaqueca, uma dor de cabeça. Olha só, como é feita essa avaliação então? Paciente deitado, né, igual a Juliana tá aqui. Aí nós vamos perguntando pro corpo. Vamos fazendo os testes, né? E aí o corpo vai falando quais... E esses testes e essa avaliação do paciente, ela é feita de uma única forma?
Ou para cada paciente, para cada tipo de dor é feita uma avaliação? Para cada tipo de sintoma é feita uma avaliação, porque poderia ser postural. Aí se é postural já é outra avaliação. E aí depois dessa avaliação, você vai fazer o quê? O tratamento? O tratamento. Tá. E como é esse tratamento? Aí depende do que a gente encontrou na avaliação. Tem pacientes que às vezes vêm uma vez por semana, ou uma vez a cada 10 dias, uma vez por mês, dependendo quais as alterações que a gente encontra. E esse paciente vem aqui uma vez por semana ou a cada 10 dias fazer o quê? É uma massagem? Como são essas técnicas? Sim. São manobras? Como é? São manipulações manuais. O tratamento osteopático é totalmente manual. A gente procura as tensões e a partir dessas disfunções a gente vai mobilizando os tecidos, que pode ser víscera, posso tratar a região do intestino, Só com as mãos? Só com as mãos. Por exemplo, tem muito paciente que me procura com o intestino preso. E a gente trabalhando com as faces do intestino pode melhorar a disfunção. E isso é 1 hora de cada sessão? É sessão? Fala. É uma sessão. Uma sessão. É uma sessão. A primeira demora 1h30, porque a gente tem a avaliação, demora um pouco mais, mas em torno de 1 hora as próximas sessões. Eu já estou imaginando massagens, mas daqui a pouquinho você vai demonstrar. É dolorido? Às vezes sim. E tem que aguentar. Quando é dolorido, tem... Mas não é assim, é muito dolorido? Não. Não é uma coisa insuportável? Não, jamais, porque a gente sempre vai no limite daquele tecido. Então, às vezes pode gerar assim uma dor, mas aí conversando com o paciente a gente pode ir dosando a mão para não ser tão agressivo também. Mas a maioria das técnicas são suaves. Eu até cheguei aqui por indicação de uma pessoa, de uma amiga lá do condomínio, que chega com dor e sai sem dor. Na primeira sessão já sai sem dor. Às vezes sim. Claro que não são todos os pacientes que têm esse privilégio, porque depende se o paciente faz exercício, se ele se alimenta bem, porque o corpo ele é uma integralidade. Então, quando o paciente chega com hábitos de vida mais saudáveis, ele sempre vai ter uma resposta melhor. Ok. Você pode demonstrar, então, na Juliana, né? Na Juliana, algumas dessas técnicas para o pessoal de casa poder entender como é esse tratamento? Como ultimamente tem chegado muitos pacientes com dor de cabeça e enxaqueca decorrentes da DTM, eu vou tratar primeiro a banca dela, então. Vamos lá! Então você fez quantos tipos de técnicas na Juliana aqui? Agora nós fizemos 4 técnicas. Dói alguma coisa, Juliana? Um pouquinho dói. Um pouquinho doeu? Olha só. Mas como você se sente? Melhor, bem melhor. Bem. Solta bem os pontos. Olha só. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a sua participação. A sua também, né? Você aproveitou aí para ficar relaxada. E você aí de casa foi bom, porque você conheceu um pouquinho mais da osteopatia. Agora, uma coisa interessante que nós falamos, tem pessoas que vêm na primeira sessão e já vai embora sem dor. Mas para a pessoa conseguir um tratamento e realmente ficar sem as dores, claro que você vai falar para mim que depende de onde é a dor, depende do paciente, depende de tudo. Sim. Mas mais ou menos... Uma média de 3 a 5 sessões, a maioria dos pacientes tem uma melhora grande. E sempre você indica uma por semana? Ou às vezes... Não, porque vai depender do paciente. Do paciente, às vezes até 2 por semana. Às vezes 2 ou às vezes até um intervalo maior. Porque aí depende de como o paciente reage naquela sessão. Aí a gente pode tanto... Não é uma simples massaginha, não é nada relaxante, não, né? Tem técnicas que relaxam, mas tem técnicas igual da DTM, ela é um pouquinho dolorida sim. A ideia aqui é tratar a dor, né? Depois aí a pessoa relaxa em casa, não é isso? Relaxa em casa, porque na hora que a gente trata, ela vai ter um alívio grande da dor de cabeça. Quem tem dor de cabeça sabe
o quanto é importante ficar, às vezes, uma dor no momento, no tratamento, vale muito a pena para 30, 60 dias sem dor de cabeça. Né? Tem dor de cabeça que não tem remédio que resolva, eu tenho pacientes que tinham dor de cabeça 28 dias no mês. Meu Deus do céu. E aí, depois do tratamento, às vezes vem comigo a cada 3 meses e vai mantendo, né? Porque quem aperta, aperta sempre. Meu amor, mais muito uma vez obrigada pela sua participação, ok? Obrigada, Maite, pelo convite. E agora vamos falar para você da FAI, Centro Universitário de Adamantina. A escolha de uma universidade é um momento muito importante, é um momento marcante na sua vida. Ele desperta todo o seu conhecimento. O Centro Universitário de Adamantina é a sua melhor escolha para uma educação de qualidade. Oferecemos cursos em diversas áreas, com aulas práticas desde o primeiro ano, infraestrutura moderna e um corpo docente altamente qualificado. Acesse o site fai.com.br e conheça mais sobre nossos cursos e como ingressar. No Centro Universitário de Adamantina, o conhecimento pulsa mais forte. Venha fazer parte desta comunidade acadêmica. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco tem aquela receita saudável, que é uma crepioca de prestígio. Tem também aquela super aula com a professora Carol Gardim. E ainda hoje, o Dr. Luiz Gustavo Pitarello, cirurgião plástico, vai falar tudo sobre a cirurgia de ortoplastia, que é a cirurgia plástica para a correção da famosa orelha de abano. Eu volto já. Estamos de volta e agora nós vamos para aquele quadro delicioso, saboroso, com o Vitor, nutricionista. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Maíra. Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Faz tempo que você não aparece por aqui, né, Vitor? Faz muitos meses já. Ah, olha só. Hoje ele trouxe uma receita fácil, prática e doce, né? Isso, é uma crepioca. E ela é proteica também, por conta do whey protein. É uma receita muito legal, por exemplo, às vezes os pais têm dificuldade porque as crianças não querem comer carne, não bate a quantidade de proteína, e assim a criança comeria. Então seria uma opção bem legal. Até para não só criança, né? Quem tá com aquela vontade de comer doce, né? Tem bastante pozinho aqui de ingredientes. Comer bem. Oferecimento. Supermercados Estrela, onde quem brilha é você. E Centro Especializado Endogastro, em Presidente Prudente. Passa os ingredientes, então, pro pessoal aí de casa anotar. É super fácil. Para crepioca, um ovo, 30 gramas de tapioca, 15 gramas de coco ralado e 15 gramas de cacau, chocolate 50% cacau. Tudo isso vai ser uma mistura única para a crepioca. Isso. E aqui é o recheio, é isso? Pro recheio, 10 gramas de coco ralado, uma colher de sopa de leite em pó e 30 gramas de whey protein. É uma crepioca de prestígio, é isso? Então vamos lá, fácil de fazer? Fácil de fazer. Vamos lá. Só pegar Vou colocar aqui na tapioca, o coco, Cacau. De pozinho em pozinho vai sair uma delícia, né? Só misturar. Por isso que eu falei de criança, porque é até legal para fazer junto com as crianças, né? Bom, e agora então, não precisa nem untar a frigideira? Depende, se for uma frigideira um pouco mais simples, aí é bom untar. Certo. Aí essa aqui nesse caso nem precisou, né? Nem precisou. Deixa ela pré-aquecida, né? Agora já tá quentinha, né? E você vai fechar ela? Vou deixar aberta mesmo. Você tipo... Coloca o recheio dentro e fecha. E o recheio você vai fazer aonde? Vou fazer aqui na frigideira mesmo. Você vai tirar ela para depois fazer o recheio. Isso. Aqui tá pronto, só desligar o fogo. Ó, vou pegar um prato aqui então. Isso, enquanto isso eu vou tirando aqui. E aí você vai fazer o recheio primeiro ou vai fazer mais uma agora? Fazer o recheio mesmo. Fazer o recheio? Aqui que esse não pode. Só colocar ela aqui. Olha aqui como ficou bonita essa massa. Fica. Olha, gente.
Aí é... cheirosinha. Vamos lá. E pro recheio, então? Pro recheio vai ser o whey, Vai pro fogo também? bem pouquinho, só para dar um pouquinho de consistência. O whey, o coco ralado, o leite em pó. Que esse barulhinho assim? É do whey de cookie. Ah, tá. Aí pegar a água, E agora vai um pouquinho de água? um pouquinho de água só para dar uma hidratadinha. Isso. Não precisa de nenhum adoçante, nada, que já vai ficar docinho? Aqui não, porque tem o adoçante no whey já, né? Certo. Mas na massa, se quiser, dá pra pingar uma E gotinha de também tem o adoçante. leite em pó, né? Isso. Aqui já fica bem docinho, não tem necessidade. Bom, aqui já tá pronto, então. Já tá pronto, é só colocar no... Ó, aqui. Tá pronto. Olha só. Ó que bonito que fica. Muito bonito. Com certeza muito gostoso, que agora é hora de provar. Agora eu vou cortá-la. Ó. O recheio já tá, ó. Ó, eu cortei por cortar, Victor, mas eu vou morder, porque agora ficou menorzinho. Olha só, gente. Tá mais fácil. Ó, vamos ver o nosso doce aqui, o nosso crepioca de prestígio, né? Isso. Gostoso, né? Uhum. Muito bom. Nem parece que é... Não. Uma delícia o recheio. Sim. Não dá pra acreditar, né? O que foi o recheio? O whey, O whey, o leite em pó pó, coco, e o coco, só e água. nada de leite condensado, nada de creme de leite, tudo saudável, Super proteico. super gostoso, super docinho. Ó, faz aí em casa que eu tenho certeza que você vai gostar. Vitor, mais uma vez, obrigada pela sua que participação, ok? Você tá competindo? Fala um pouquinho pra gente dessa sua carreira, desse outro lado. Competi no ano passado, em novembro, fui campeão. E agora eu vou competir de novo em outubro, novembro e dezembro. Parabéns e boa sorte. Obrigado. E agora nós vamos pro nosso quadro Corpo em Movimento, porque aqui, ó, a gente ensinou você a fazer um doce delicioso. E não adianta a gente só se alimentar corretamente, né? Tem que ter uma atividade física. Você, como nutricionista, tá aí, partiu para uma modalidade, isso é? Sim. A importância de você associar tudo. Agora, você vai conhecer uma aula de bike indoor da Academia Atlética. Só que é uma aula especial, tão especial que vai ter saxofonista, tá? Olha só, nós teremos o Paulo Moreira e também o DJ Igor Monteiro. Vamos conhecer um pouquinho mais essa aula e saber dos benefícios dela? Boa tarde, Carol. Corpo em Movimento. Oferecimento Clínica Sampo, Odontologia Estética. Instituto Pitarello, Cirurgia Plástica. Boa tarde, Maíta, tudo bem? Então, pessoal, quem quiser experimentar a aula de bike indoor vai ter que vir aqui, porque essa aula é uma aula de uma mistura de sentimentos. Porque, como eu sempre brinco, aqui a gente tem um relacionamento que é uma relação de amor, ódio que no final dá prazer. Por que isso? Porque tem um propósito aqui, não é só a bike. Em primeiro lugar é você. Então você domina a sua mente e manda no seu corpo e deixa a música te envolver com a energia da sala, conexão e, consequentemente, você vai obter resultados do seu físico. É óbvio, conciliando uma dieta. Mas o que a gente preza na aula, o propósito dessa aula é você ficar melhor, você entrar de um jeito e sair falando, nossa, o que aconteceu comigo? Tô leve, é uma terapia? É isso que é a aula. Bora lá fazer aula com a gente? Bora, mãe!
Estamos de volta e agora a gente vai para aquele quadro Doutor Responde. E olha só, hoje, muito interessante, que nós vamos falar sobre a cirurgia plástica para correção daquela orelhinha de abano, né? Então, se você tem esse problema, se você sofre com esse problema, não tem mais por que sofrer. Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento. Bom Giovanni Odontologia. Nós acreditamos que podemos transformar o seu mundo através do sorriso. Visari, Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare, há 7 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a pergunta, a otoplastia, cirurgia plástica para a conhecida orelha de abano, é uma cirurgia simples? Gostaria de saber mais sobre essa cirurgia, sobre a anestesia, internação, pós-operatório. Então, quem responde é o Dr. Luiz Gustavo Pitarello, cirurgião plástico. Boa tarde, Dr. Luiz. Olá, Maíta. Boa tarde. Respondendo a sua pergunta sobre a cirurgia de otoplastia, que é a correção da orelha de abano, temos um procedimento aí bastante simples, que é realizado sob efeito de anestesia local, junto com sedação em regime ambulatorial. E como é feita essa cirurgia? Geralmente realizamos uma incisão aqui atrás da orelha, então ela fica bem escondida, isso não vai ser um problema aparente para efeito de cicatriz, e a gente promove um reposicionamento da estrutura cartilaginosa da orelha. Isso pode ser um reposicionamento sem a remoção de cartilagem, ou então fazemos uma remoção parcial da estrutura da cartilagem interna da orelha chamada de concha. Com isso, a gente reposiciona, coloca na posição ideal para cada paciente e após isso indicamos o período de recuperação com repouso relativo e uso de uma faixinha de compressão na estrutura da orelha para que a gente não tenha riscos de tração e nem tenha problemas maiores de inchaço ou edema dessa orelha de abano. Então, é realizada a cirurgia em regime ambulatorial ou hospitalar, com internação de apenas um dia ou apenas poucas horas. Muito obrigada pela participação, Dr. Luiz Gustavo. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais e eu espero por você aqui na tela do SBT. Faça atividade física, se alimente corretamente, tenha um momento, né, para você ter um lazer, descansar, sair um pouquinho do estresse, durma bem e beba muita água. Te espero sábado aqui no SBT. Bom final de semana. Tchau, tchau.